Fala aí, meu público querido, tudo bem com vocês? Santos e Corinthians se complicaram no grupo da Libertadores e da Sul-Americana, respectivamente, e o Palmeiras e o São Paulo, mais o Palmeiras do que o São Paulo, garantiu praticamente a vaga no mata-mata. Vem comigo! Corinthians não conseguiu vencer o Argentino Júnior, o que até que era esperado, mas pelo menos não perdeu, né? Eu vi muito corintiano comemorando esse empate como se fosse uma vitória, né? Até porque o time do Argentino Júnior realmente vem jogando bem, assim, né? Na medida do possível. No Campeonato Argentino não tem ido muito bem, mas o time até que na Libertadores tá com um retrospecto muito interessante, 2 vitórias e 2 empates agora, né? Mas o Corinthians até que conseguiu, nas suas limitações e no que vinha apresentando nos últimos jogos, enfrentar o Argentino Júnior, principalmente nos 15 minutos, principalmente até o Paulinho sair lesionado, que foi, na minha opinião, uma perda muito grande para o Corinthians. E que vai continuar. O Corinthians soltou que ele sofreu uma entorse no tornozelo. No tornozelo não, no joelho, né? Uma entorse no joelho que provavelmente vai deixar ele fora por mais algum tempo. E assim como na saída do Renato Augusto, o time vai sofrer bastante com isso. E o Corinthians até que estava muito bem, conseguia segurar as investidas principalmente pelas laterais, principalmente pela lateral direita, pela lateral esquerda no primeiro tempo e na lateral direita no segundo tempo, do Argentino Júnior. Mas o Argentino Júnior continuava empurrando o Corinthians para o próprio campo, continuava pressionando, o Corinthians não conseguia ter posse de bola, e quando atacava, não conseguia ter uma infiltração, não conseguia criar realmente chances de gol. E isso dificultou muito o jogo do Corinthians, né? E foi interessante de ver o que aconteceu, assim, porque contra o Flamengo o time jogou até bem, mereceu, na minha opinião, merecia pelo menos o empate, né? O 1-0 foi um resultado muito injusto para o Corinthians, mas o time decaiu de produção. O Luxemburgo, na minha opinião, foi bem mal nesse jogo. Foi interessante de ver também como as opções do banco do Corinthians, não que sejam ruins assim, né? Óbvio que não é um elenco do Flamengo e do Palmeiras, mas ele tinha opções melhores que o Romero, que ele coloca no segundo tempo. Com um jogador a mais no segundo tempo, ele coloca o Romero, ele tira o Maicon, né, volante, e bota um atacante. Mas ele tira o Romero, tira o Maicon, bota o Romero. Sendo que ele tinha outros jogadores interessantes no banco. Não sei, o Matheus Araújo, não conheço tanto o elenco do Corinthians assim. O Wesley da base, que até entrou no finalzinho. Mas ele colocar o Romero, que desde que chegou não apresentou nenhuma evolução, não apresentou nada, é muito ruim. E aí ele vai para coletivo, o Luxemburgo, e fala ali que o time não levou gols, isso já é uma melhora. Até é uma melhora, mas o time apresentou, decaiu de produção do domingo para cá. E é isso, né? E não dá, o Luxemburgo ele fica dando umas indiretas não, mas ele fica fazendo umas gracinhas na coletivo de imprensa. Aí eu lembro de um repórter que pergunta, o Corinthians sempre sai atrás no placar, o que precisa? Ele fala, sai na frente. Isso não acrescenta nada pro elenco. Parece que ele tá tentando blindar o elenco, mas ele vai, assim ele só vai terminar de cair, né? Porque ele vai ser demitido, só basta saber quando. Agora sobre o Santos foi muito prejudicado pela arbitragem, mas também pelo futebol sem objetividade. O jogo contra o Audax Italiano estava muito fácil, estava um jogo muito tranquilo, mas o Santos não conseguia realmente terminar as jogadas em gol, o que na verdade é a pior coisa que pode acontecer, né? E o jogo fácil, 1-0 ali, e aí um erro de arbitragem causa um amarelo pro zagueiro do Santos, que não tinha nada a ver, não precisava ele ter levado aquele amarelo, ele sofre um pisão e leva o amarelo, né? Quem pisa no pé dele também leva o amarelo, que ele acaba sendo expulso depois, esse zagueiro. E o que compromete totalmente o jogo do Santos. Logo em seguida da expulsão, o Santos leva o gol de empate e no intervalo não demora muito pro Audax conseguir virar o jogo, né? É complicado, assim, falar sobre arbitragem, né? Até porque agora o Santos estava muito bem e o Santos merecia mais do que a derrota, né? O time do Audax Italiano não é um time muito forte, né? Mas não conseguiu vencer e nem empatar, o que era péssimo pro Santos. Agora o Santos precisa de 2 vitórias em casa e não se classifica mais em primeiro, né? Então, se o Santos conseguir passar de fase, vai ser para enfrentar um clube que vem da Libertadores, o que é péssimo, porque podem vir clubes muito bons de grupos da Libertadores. O próprio, muito bons não, né? Mas clubes que na Sul-Americana são muito superiores, né? O próprio Argentino Júnior, o próprio Corinthians, o Del Valle também. O grupo do Corinthians tem muitos times que podem ir para a Sul-Americana, que são times bons, né? O Del Valle ano passado saiu da Libertadores para a Sul-Americana e foi campeão, né? O The Strongest são times muito fortes que saem da Libertadores para um nível de Sul-Americana que eles crescem muito.
E é isso, o Santos foi muito prejudicado pela arbitragem realmente, não tem muito o que falar desse jogo, mas o Santos ainda tem esperança. Eu acho até que o Santos consiga se classificar, mas em segundo do grupo. Agora falando do Palmeiras, o Palmeiras foi avassalador. O Palmeiras é ridículo, é muito... O time fora de casa parece que joga melhor do que em casa. Não dá pra explicar, esse time do Palmeiras é muita intensidade. Com o Arthur parecia que era... Não que faltava, porque o time do Palmeiras é um time muito completo, mas era a válvula de escape que faltava, né? Como eu já falei acho que em outros vídeos, ele tira mais da responsabilidade do Veiga, né? O Veiga faz todo mundo jogar, só que ele divide essa obrigação de criação no time com o Veiga. E aí deixa o Veiga mais tranquilo, ele fica também mais tranquilo, o time flui mais, né? E o jogo até estava bastante equilibrado, mas aí a expulsão do jogador do Cerro Porteño acabou praticamente matando o jogo. O Palmeiras foi lá, fez os seus 3 gols, foi bem tranquilo, o Palmeiras conseguiu ali administrar. No final teve a expulsão do Richard Rios, que pra mim é uma perda grande, mesmo que ele não seja titular, mas é um jogador que faz a diferença no Palmeiras. Agora o Palmeiras já classificado, né? Vamos ver se passa em primeiro ou em segundo do grupo, que é algo muito importante para a fase de oitavas de final da Libertadores. E agora vamos terminar o vídeo falando um pouco do São Paulo. O São Paulo foi até o estádio do Puerto Cabello e eu não sei se falar se jogou bem ou mal, eu não sei responder sinceramente essa pergunta. O jogo foi um jogo muito estranho, foi um jogo ruim, porque o Puerto Cabello é um time fraco. É um time fraco, é o primeiro do campeonato venezuelano, que é horroroso, é um nível técnico muito abaixo, e foi até o estádio do Puerto Cabello. E aí tentou, administrou o jogo ali, né? Acho que o empate, se São Paulo voltasse com o empate, estaria satisfeito, sinceramente. O time todo reserva, literalmente todo reserva. Acho que só se repetiu na escalação que venceu o Vasco o Rafael, Diego Costa porque o Arboleda tá lesionado, e o Wellington Rato talvez. Não, o Wellington Rato não começou o jogo domingo. Mas o time entrou ali com o time todo reserva, né? E até é que o time do Porto Cabello é muito ruim, né? Então não tem como você falar se o time jogou bem ou mal, né? Assim, o time foi mal pelas condições que o jogo apresentava. Era um jogo que, se fosse o time titular do São Paulo, ia empacotar, ia acabar com o Porto Cabello, ia fazer 3-4, ia ser um jogo muito tranquilo. Mas o São Paulo se complicou, às vezes, né? O Porto Cabello conseguia fazer algumas escapadas, teve bola na trave, boa defesa do Rafael, mas é que o time é muito ruim. Se o time do Porto Cabello fosse um pouquinho melhor, conseguia pelo menos fazer um gol no São Paulo. O Porto Cabello não ganhou de ninguém, não pontuou no grupo e não fez gol em ninguém. É um time muito ruim. Então, era obrigação, assim, do São Paulo vencer. Mesmo que os jogadores pareciam que não quisessem, sinceramente, a vitória. Né? O São Paulo administrava muito bem o jogo. Aí tem o gol de falta do Wellington Rato, que eu acho que é mais gol do goleiro, sinceramente. O goleiro do Porto Cabello coloca a bola para dentro do gol. E o São Paulo ali vai administrando o jogo. O Porto Cabello tenta crescer para cima do São Paulo. O São Paulo vai administrando, um jogo bem morno, um jogo bem ruim na realidade. De vez em quando algumas lampejos ali, de chutes de fora da área, ou jogadas. Mas é um jogo bem ruim. Mas também não tinha como esperar algo muito melhor. O São Paulo chega muito cansado na Venezuela. O São Paulo fez, se eu não me engano, ponte no Panamá para ir para Venezuela e depois também para voltar a ponte no Panamá. Porque não tinha como você fretar um avião. É muito ruim isso, cansa muito o elenco e deixa muito desgastado os jogadores, tanto mentalmente quanto fisicamente. E também é um estádio muito ruim, pouca torcida, os jogadores parecem que não tem motivação, né? Obviamente. E aí foi ali o jogo, no final o São Paulo mata o jogo com o gol do Alisson bem no finalzinho, e depois de colocar os titulares, né? Parece que o Dorival percebeu que dava pra ganhar realmente, né? Quer dizer, óbvio que dava pra ganhar, mas... E aí bota os titulares ali no final só pra pelo menos garantir o resultado e, consequentemente, matar o jogo com o Alisson no finalzinho, assistência do Luciano. Que, aliás, o Luciano vem mostrando outra postura, vem melhorando muito de rendimento. Mas é isso. Valeu você que acompanhou até aqui. Tô tentando mudar um pouco o jeito de gravar. Vamos ver se fica melhor aí. Valeu. Obrigado. Dá o like, compartilha. É nóis.